Eu nem me toquei também. Então, vamos lá. Voltando. Depois a senhora manda os slides para nós lá no grupo. Não, mas é que eu vou voltar, então, falando, tá? Só aqui. Eu parei aqui, né? Para compreender todas as mudanças no desenvolvimento da criança é preciso, então, trabalhar a lógica com ela, né? Estimular. Lembra, eu tenho que explicar para o aluno não a parte que ele vê da Lua, mas a área oculta da Lua, ou seja, fazer ele ter curiosidade. O criativo e o crítico, que ele seja o estímulo criativo e crítico, que leve ele a pensar de formas diferentes. Eu dou um problema de matemática, que ele pode resolver esse problema somando ou pode multiplicar. Então, ele tem várias alternativas para isso. E a criticidade, ela só se desenvolve quando eu entendo o conteúdo, quando eu tenho aprendizagem, certo? Quando ele assiste um filme e ele faz uma correlação com aquilo que ele aprende na escola, certo? Vocês assistiram um filme em Geografia sobre o planeta Terra, né? Um documentário. Então, ele faz uma correlação do conhecimento básico dele. E interagir e ampliar a compreensão de mundo. Mas é cada um no mundo que ele vive. Eu não vou querer ensinar um mundo maior para uma criança que tem 4 anos, ou para uma criança que tem 6. A compreensão de mundo dele é menor, certo? Por isso que é por áreas temáticas, que nós vamos ver agora. Ó, só um pouquinho aqui, ó. Aqui, né? Divisão por área do conhecimento. Essa divisão por área do conhecimento é divisão de área de conhecimento por série, por ano. Então, o primeiro ano estuda uma coisa, segundo ano outra, terceiro ano outra, quarto ano outra. Pode ser até o mesmo conteúdo. Então, quando ele estuda substantivos, ele vai estudar substantivo no primeiro ano, no segundo ano, terceiro ano, no quarto ano, quinto ano, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano, primeiro ano de ensino médio, segundo ano de ensino médio, terceiro ano de ensino médio, faculdade, você estudar substantivo, mas tudo com um grau de dificuldade maior, tá? Então, o primeiro ano vai estudar substantivo? Vai. Mas o grau de dificuldade é para a idade dele, tá bom? E componentes curriculares é aquilo que está dentro do currículo. Eu não vou pôr outros conteúdos. Os conteúdos que vão ser trabalhados nos livros têm que ser de acordo com a BNCC. Aquilo que eu falei para vocês. Ó, a minha apostila, ela está de acordo com a BNCC, certo? Todos os conteúdos que estão aqui estão divididos em área de conhecimento, que é a geografia, componentes curriculares dentro da BNCC, né? E unidades temáticas é de acordo com o bimestre, né? E áreas do conhecimento do mundo, certo? Então, a gente pode, olha lá as crianças trabalhando. Isso é ludicidade, gente. O lúdico, trabalhando. Então, vamos lá. A organização estrutural da BNCC no ensino fundamental, como um todo, se dá por áreas do conhecimento, certo? Da mesma forma que acontece no Exame Nacional do Ensino Médio. Essas áreas do conhecimento são as áreas que nós aprendemos na BNCC. Quais são? Dá para vocês buscarem quais as áreas do conhecimento. Deixa eu mostrar aqui na minha apostila para vocês. Olha lá. Aqui. Ó, primeiro, capítulo. Segundo, conteúdos privilegiados, ou seja, o conteúdo principal. Unidades temáticas,
Olha as unidades temáticas. Vou ler para vocês. Conexões e escalas, mundo do trabalho, formas de representação e pensamento espacial. Isso é da geografia, tá, gente? Mundo do trabalho, formas de representação e pensamento espacial. Nós estamos trabalhando sobre o planeta Terra, certo? Então, o planeta Terra, que nós estamos trabalhando, dentro das unidades temáticas, é formas de representação e pensamento espacial. Ou seja, nós estamos nos situando de como o nosso planeta se formou, certo? Agora vem a parte das áreas do conhecimento. Então, a formação territorial do Brasil, produção e circulação de consumo da mercadoria, essas são os objetivos de conhecimento, certo? O que eu quero? Que o aluno conheça o Brasil. O que eu quero que vocês, qual é o meu objetivo de conhecimento, qual o objetivo de conhecimento do planeta Terra? Por que vocês estão estudando o planeta Terra? Para conhecer sua estrutura, como ele foi formado, essas coisas? Muito bem, Maria Clara. É isso mesmo, tá? Então, é para conhecer a estrutura, é para conhecer o planeta que você vive. É o espaço geográfico do lugar onde você vive, certo? Por que você estuda? Por que você aprende a ler e escrever no primeiro ano? Se comunicar? Isso, para se comunicar. Mas por que você aprende, por exemplo, substantivo no primeiro ano? O que tem a ver as crianças com substantivo? Características? As características são qualidades, tá? O substantivo é porque tem o nome das coisas. Por exemplo, esse é um substantivo. Caneta. É uma caneta. Ela tem um nome. E tem muitas canetas? Uma. Aqui tem uma, mas tem várias? Caneta. Tudo que é isso aqui tem nome de caneta, não é? Então, é um substantivo comum ou próprio? Próprio. Próprio. Comum. Comum. Maria Clara, o seu nome é comum ou é próprio? Meu nome é próprio. Ah, por quê? Porque é meu nome, é como eu me identifico. Ah, então é só você que é Maria Clara. Pode ter outra Maria Clara? Pode. Mas é igual a você? Não. Estão vendo por que a criança do primeiro ano tem que aprender substantivo? Ah, tá. Entendeu, Viviane? Esse aqui é um lápis. O que é isso aqui? 2 lápis. E esse aqui? 3. São vários. São vários. É comum ou é próprio? Comum. Comum. Muito bem. Tá? O que é isso aqui, ó? Régua. Régua. Quantas réguas eu tenho? 2. 2. Muito bem. É comum ou é próprio? Comum. Comum, porque tem muitas. Entenderam? Por que a criança aprende o substantivo? E ela aprende a escrever esse substantivo aqui. Mas antes dela saber que é substantivo, ela aprende a escrever lápis, caneta, ela aprende a ler, né? Régua. O que mais? A caneta aqui, ó. Caneta. Cadeira. Cadeira, caderno. Então, primeiro ela aprende a escrever, depois ela aprende a diferenciar o substantivo próprio de comum. Certo? Entendeu, Viviane? Ótimo. Ótimo. Entendeu, né?
Oi, Professora, deixa eu te fazer uma pergunta. pode fazer. É a BNCC que determina a grade curricular, não é? Ela dá um norte para... Ela não é grade curricular. É, Ela não é o currículo, mas ela dá um norte para a grade curricular. tipo, um norte tipo, do que ensinar para cada idade ou alguma coisa assim? Isso, Ela dá isso. uma direção, né? É, isso mesmo, isso mesmo. Então, ela dá o objetivo de aprendizagem, certo? Ah, tá. E dentro desses objetivos, tem as habilidades, Que a tá? criança precisa adquirir. As habilidades nada mais que é um objetivo. Qual o objetivo que você tem para aprender sobre o planeta Terra? Conhecer o lugar onde você habita? Sim, sim, sim. Por exemplo, eu dou aula de astronomia no sexto semestre de ciências. Eu inicio com o quê? Sobre o planeta Terra. Porque não adianta ele conhecer Marte. Ele tem que conhecer primeiro o quê? O planeta onde ele vive. Tá? Então, vamos lá. A organização estrutural da BNCC no ensino fundamental, como um todo, se dá por áreas do conhecimento. É aquilo que a professora Shirley falou, certo? O nosso já está separado. Da mesma forma que acontece com o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. O Enem, você pode ver que as perguntas não são de história, geografia, ele abrange uma área maior. Aqui estão as áreas de conhecimento do ensino fundamental. Gente, as áreas de conhecimento da educação infantil é outra. As áreas de conhecimento do ensino fundamental são essas aqui, ó. Essas 5. Olha lá. Linguagem, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Ciências humanas é história e geografia. Ciências da natureza, ciências biológicas, ciências da natureza. Biologia, ciências, tudo cai em ciências da natureza. Geografia é uma ciência humana. Ok? Sim. Deu para entender isso aí? Então, quais são os 4 campos da área do conhecimento? Linguagem, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. E ciências humanas. Isso. Linguagem cai o quê? Português, Português. O que mais? inglês. O que mais? Dependendo de algumas escolas, espanhol também. O que mais? E Gramática. 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 E gente, linguagem portuguesa, mas tem a gramática. Redação também cai na linguagem. Verdade. Que é nada mais é que a produção de texto. Não fala mais redação, né? Produção de texto. A matemática. matemática. Raciocínio lógico. Sim. Cálculo, tudo. Isso. Fórmula. E ciências humanas vai entrar filosofia, vai entrar história, né? Sociologia. Isso, muito bem. Da natureza. Componentes curriculares. O que é? O que antes entendíamos como disciplina ou matéria, chamamos agora de componentes curriculares. Vamos lá? Linguagem. Olha lá. Linguagem corporal. Componentes curriculares. Língua portuguesa, arte, educação física, língua inglesa, como diz a Maria, e em alguns, o espanhol. Infelizmente, o espanhol foi cortado, né? Mas a escola particular estuda espanhol.
Acho que só tem língua inglesa no município, né? Ou tem espanhol também? Tem, o meu sobrinho já tem espanhol esse ano. Tá com espanhol, Marcia, né? Tá, né? Ele está no quinto, tá no quinto ano, ele tem espanhol, professora. Tá. Mas é uma coisa curricular do município. É, do município. Então, ó, matemática. Componente curricular, matemática. Certo? Nós estamos falando do ensino fundamental, tá bom? Sim. Ciências da natureza, física, química, olha lá, Sim. ciências. Como é o ensino fundamental, Maria Clara, Andréia, Viviane, é ciências, tá? No caso do ensino médio, aí vai ter química, física, tá bom? Mas é que eles não estudam química, física, separado no ensino fundamental 1. Ok? Mas estudam química e física, viu, gente? Ciências humanas. Componente curricular. Geografia e história. Se for o ensino fundamental 2, o que vai caber ali? Geografia, história, filosofia, sociologia, tá bom? Que não é o nosso caso, né, gente? Olha o ensino religioso. Gente, o ensino religioso não estuda, é uma disciplina. Você não vai lá para estudar musiquinha, não. O ensino religioso é estudar sobre as religiões. Certo? Componente curricular. Ensino religioso. Alfabetização. Vocês vão estar dentro da alfabetização, é o primeiro ano, certo? Vamos ver. Outro aspecto que muda com a BNCC no ensino fundamental, anos iniciais, é a alfabetização. Vamos ver o que muda. A partir da implementação da base, toda criança deverá estar plenamente alfabetizada até o fim do segundo ano. Ela tem que estar alfabetizada é saber ler e escrever. Tá? Apesar que eu discordo um pouco disso, mas... Tá? Saber ler e escrever... é decodificar. Então, eu leio lá. Formas do relevo brasileiro. Eu decodifiquei, mas eu não sei o que é. Tá? Então, não, alfabetização não é somente saber decodificar. Ele tem que saber interpretar também. Ok? Antes, esse prazo era até o terceiro ano. De acordo com o Pacto Nacional pela Alfabetização, que é o PNAEC, né, é até o segundo ano. Mas eu digo que nós somos alfabetizados o tempo todo. Quando você lê um livro novo, você é alfabetizado. Porque você não tem... É o letramento, né? Como o professor Jesuel trabalha com vocês. A alfabetização é você ler a palavra. Biodiversidade. Eu decodifiquei, eu sou alfabetizada. Mas eu não sei o que é biodiversidade, então eu não tenho letramento. Certo? Ó, as competências e as habilidades envolvidas no processo de alfabetização. Então, tudo isso faz parte do nosso conteúdo de formação. Certo? E por que eu estou buscando a BNCC primeiro? Por causa do estágio, tá, gente? Eu deveria ter começado por outro conteúdo lá no... Mas eu não posso pôr em desordem. Eu estou iniciando isso aqui para vocês saberem depois fazer o plano, tá bom? Certo? As competências e as habilidades envolvidas no processo de alfabetização. Aí vem as competências.
e habilidade que eu falei para vocês, que é o objetivo, né? Compreender diferenças entre escrita e outras formas gráficas, certo? Os símbolos, certo? Tem símbolos matemáticos. Dominar as convenções gráficas, como letras maiúscula, minúscula, cursiva e script. Letra de caixa alta, primeiro ele aprende a escrever de caixa alta. Depois ele aprende a escrever de forma cursiva, que é a escrita que nós temos com a nossa mão, letra. Script, que é a letra da máquina. Certo? Por exemplo, quando você copia, Maria, quando você copia aqui as competências, habilidades envolvidas no processo de alfabetização, certo? Você copia cursivo. E script é essa escrita que você está vendo aqui, ó. Certo? É a máquina. Entendeu, Vi? A gente dá aqueles textinhos para as crianças digitado, e aí ela tem que passar para cursiva. A gente faz muito isso, porque senão eles não aprendem, né? Aí, conhecer o alfabeto, que é a primeira coisa que a gente faz, né? É ele situar o nome dele dentro do alfabeto. Compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita, que é assim, A, E, U, são as vogais, Babebi, Babu, Laleli, Lolu, Mamemi, Momu, Cacocu, e assim por diante. Certo? Essa é compreender a natureza alfabética. Com as vogais, ela vai ter um nome. Ba, Be, Bi, Bo, Bu. Gente, isso é exemplo só, tá? Ai, Deus. Depois, dominar as relações entre grafemas e fonemas. A fala. Que é som e letra. Isso! Ó, tem criança que confunde o F com o V. Favela. Ele escreve vafela. Então, ele tem que saber diferenciar a palavra, fonema da escrita. Certo? Tem gente que escreve certinho, favela, mas na hora de pronunciar, também pronuncia errado. Ô, professora, você pode explicar de novo a natureza alfabética? Ah, tá. Essa compreender a natureza alfabética? Isso daí é quando você ensina o alfabeto, você ensina A, B, C, D, E, F, G, H. Depois você estuda, você ensina as famílias. Qual que é a família do B? A, B, B, Qual a família do Lá? Lá, Lê, Lolu. Ah, minha filha respondeu lá, você ouviu? As cartilhas também, né, Pro? Era muito usada, né? Isso mesmo, Viviane. Só que eu posso ensinar, a metodologia, Viviane, eu posso usar de forma diferente. Tá? A metodologia eu posso usar de forma diferente. Vai acabar